Agosto, o mês que a Igreja consagra ao Imaculado Coração de Maria. Um tempo em que a sua presença é percebida mais próxima, mais suave, mais maternal. Mas, já aconteceu de você rezar o terço e não sentir nada? Apenas palavras, repetição, sem calor nem conexão. Muitos acreditam que o problema está na sua maneira de rezar, quando talvez a chave seja outra, o momento. Padres espirituais, como o exorcista Vincent Lampert, têm visto repetidamente como os fiéis oram com constância, mas permanecem secos até descobrirem uma hora particular, uma hora sagrada. Chamam-na de limiar, um instante em que o coração de Maria se abre e o céu se inclina para escutar. A fé católica não fala de superstições, mas de mistérios ordenados. Assim como existem estações na natureza, há ritmos espirituais nos quais a graça flui com mais força. Santo Agostinho dizia que aquele que não ora no tempo oportuno facilmente tropeça na tentação. E o Catecismo da Igreja ensina que a oração, unida a certos momentos do dia, alimenta a continuidade da alma em diálogo com Deus. Agosto, mais que qualquer outro mês, é o convite para nos aproximarmos do coração de Maria em sua hora preferida. E se você tem desejado sentir a sua proximidade, é agora que deve abrir os olhos e o coração. Porque a mãe não chega com estrondo, chega em silêncio, na hora em que o seu filho precisa de consolo. Não perca esta oportunidade. Talvez seja o começo de uma mudança profunda em sua vida de oração. Carol, uma paroquiana de 62 anos da Diocese de Peoria, entrou um dia no confessionário com uma tristeza silenciosa. Durante décadas havia rezado fielmente o terço, todos os dias, sem falhar. Mas nos últimos tempos, sua oração havia se tornado vazia, como se gritasse em um quarto vazio onde ninguém respondia. Sentia que suas palavras se perdiam no ar e seu coração, em vez de inflamar-se, permanecia frio. Nesse mesmo mês de agosto, dedicado ao Imaculado Coração de Maria, ela se encontrou com o padre Vincent Lampert. O sacerdote não lhe pediu para acrescentar mais orações nem penitências. Fez-lhe uma pergunta simples que muitos ignoram. Quando você costuma rezar o terço? Carol, um pouco surpresa, respondeu com sinceridade. Quando posso, padre. No carro, antes de dormir, às vezes enquanto cozinho. O padre não a repreendeu. Em vez disso, propôs-lhe algo antigo, algo que os santos intuíam sem estudos nem relógios: buscar a hora do céu. Sugeriu que escolhesse um momento preciso, um período do dia marcado pela calma, e o consagrasse ao terço. Carol escolheu o entardecer. E 3 semanas depois, entre lágrimas, confessou que naquela noite não só havia recitado o terço, havia sentido. Sentiu Maria escutando, como uma mãe que inclina o ouvido para o sussurro de seu filho. Assim começou para ela uma transformação. Descobrir que a força do terço não está apenas na repetição, mas também no momento em que se reza. A Igreja não fala de horas sagradas como um capricho humano, mas como uma pedagogia divina. O Catecismo, no número 2698, ensina claramente que os cristãos são convidados a rezar em momentos determinados do dia, porque a tradição sempre viu nesses ritmos um alimento para a oração contínua. Não se trata de limitar a graça de Deus a um horário, mas de entrar em sintonia com o compasso do céu. Assim como as marés obedecem à lua e os campos florescem em estações concretas, a graça de Deus também se derrama em tempos de maior recolhimento. O salmista já o proclamava: "Pela manhã ouvirás a minha voz, Senhor." Salmo 5:4. Os monges do deserto levantavam seus cânticos ao amanhecer e ao anoitecer, convencidos de que essas horas eram limiares onde a alma se abria com maior docilidade. Santo Agostinho advertia: aquele que se abandona na dispersão do tempo facilmente desliza-se para o pecado. Por isso, a Igreja transmitiu por séculos a liturgia das horas, para que cada instante do dia seja santificado e o coração humano aprenda a pulsar no mesmo ritmo que a eternidade. Não é questão de superstição, mas de ordem espiritual. O demônio se alimenta do caos, da pressa, da rotina sem vida. A graça, em contrapartida, abre caminho onde há constância e ritmo.
A pergunta não é apenas como rezar, mas também quando abrir a alma para que o céu entre. As aparições da Virgem Maria ao longo da história confirmam que Deus escolhe momentos precisos, não ao acaso. Em Fátima, em 1917, a Mãe do Céu não se manifestou no meio da noite, nem em sonhos confusos. Ela apareceu ao meio-dia, exatamente às 12 horas, no silêncio radiante de um 13 de maio. Em Lourdes, a jovem Bernadette a viu ao alvorecer, enquanto recolhia lenha, na quietude da manhã. E em La Salette, duas crianças cansadas a encontraram à tarde, quando as colinas da França se cobriam de um resplendor suave. Esses horários não são coincidências, são convites silenciosos. Maria se apresenta em momentos em que o barulho do mundo diminui, quando o coração humano está mais aberto à escuta. Cada hora escolhida é como uma mensagem oculta. Aqui estou quando a terra se cala, para que você escute a voz do céu. Os santos o entenderam bem. São Bento organizou toda a vida monástica em torno das horas de oração, convencido de que Deus derrama sua graça com maior abundância nesses espaços sagrados. O padre Lampert resume com clareza: a demonicidade busca a desordem, a graça ama a precisão, inclusive no tempo. Assim, cada aparição mariana é mais que um milagre visível. É uma lição de ritmo espiritual. Aprender a nos encontrarmos com Deus na hora que Ele mesmo escolheu. E descobrir que quando guardamos esse tempo, não somos nós que damos o passo, mas o céu que vem ao nosso encontro. Margaret, uma mulher de 71 anos da Arquidiocese de Milwaukee, passou a vida inteira rezando o terço. Era parte de sua rotina, um hábito herdado de sua infância. Mas no outono passado, após uma conversa em direção espiritual, decidiu tentar algo diferente. Rezar toda tarde, exatamente às 6h30, quando o sol se escondia atrás das árvores de seu jardim. Não esperava grandes mudanças. Repetia suas ave-marias como sempre, com a serenidade de quem cumpre uma devoção. No entanto, uma noite algo aconteceu. No meio do terço, um silêncio diferente a envolveu. Não era a ausência de ruído, mas presença viva. Margaret parou os lábios, sentindo que não estava sozinha. Não houve visão nem voz, apenas uma quietude plena, quase palpável, como se alguém a escutasse com ternura. E sem entender por que as lágrimas começaram a cair. Desde então, voltou toda a tarde a essa hora. Descobriu que o terço, naquele momento, deixava de ser apenas palavras para se converter em encontro. O padre Lampert, ao escutar seu testemunho, explicou: Maria nem sempre fala, às vezes apenas chega. E quando chega, a alma o sabe, embora a mente não o possa explicar. Essa experiência mostra que a graça não depende de esforços extraordinários, mas da disponibilidade humilde. O céu se aproxima quando a terra se aquieta. E Maria, como verdadeira mãe, entra na casa do coração justamente quando tudo se torna silêncio. A teologia ensina que o silêncio não é simples ausência de ruído, mas espaço onde Deus se revela. Os demônios buscam o caos, a confusão, a pressa, porque na desordem a alma se enfraquece. A graça, em contrapartida, floresce na ordem e na quietude. São João da Cruz o expressou com palavras imortais. No silêncio da noite, o amado chega com maior liberdade. Por isso, escolher uma hora de oração não é superstição, mas uma estratégia espiritual. O padre Lampert o recorda com força. O inimigo não teme orações apressadas, mas a constância humilde que quebra a rotina vazia. O terço rezado em meio a distrações perde força, mas quando é pronunciado em uma hora de recolhimento, torna-se uma arma poderosa. O próprio catecismo ensina que a oração da Igreja santifica o tempo, porque cada hora pode se converter em encontro com a eternidade. Assim o viveram os monges, as místicas e os santos. Não buscavam um milagre imediato, mas dispor-se à visita de Deus. Na vida moderna, marcada pelo barulho constante, esta ensinança se torna ainda mais urgente. O coração humano precisa recuperar um ritmo que permita reconhecer a voz do céu. Não basta falar, é preciso escutar. E essa escuta só se faz possível quando escolhemos uma hora, aguardamos e a deixamos ser sagrada.
Então o terço já não é repetição mecânica, mas um limiar para a presença. Os santos compreenderam melhor que ninguém o poder do tempo santificado. São Bento, em sua regra monástica, estruturou a vida diária em 8 horas de oração, não como um fardo, mas como um caminho para encontrar-se com a graça ali onde flui. Cada badalada no mosteiro recordava aos monges que o céu tem um ritmo e que, ao entrar nele, a alma se alinha com a eternidade. Santa Teresa de Ávila o expressou com uma sabedoria profunda. Há um tempo para que Deus fale e um tempo para que nós simplesmente esperemos. Nem tudo depende do nosso esforço, também da disposição humilde de guardar silêncio na hora certa. O padre Lampert insiste: a batalha espiritual não se trava com gritos desesperados, mas com disciplina. Não se combate a escuridão com pânico, mas com um padrão, diz. E esse padrão é a fidelidade a uma hora sagrada, dia após dia, mesmo que pareça que nada acontece, porque a mãe chega quando encontra a porta aberta. A verdadeira força do terço não se mede pela quantidade de palavras, mas pela perseverança no momento escolhido. Não é a emoção passageira que constrói a santidade, mas a constância que transforma uma hora ordinária em encontro com o Eterno. Os santos não só amavam rezar, amavam a hora em que Deus os esperava. Não existe uma só hora universal para todos. Cada alma tem seu momento particular em que o coração se abre com maior docilidade. Assim o demonstra a vida de muitos fiéis que encontraram seu próprio ritmo de encontro com Maria. Mary Jacobs, viúva de 68 anos na Carolina do Norte, descobriu que sua hora era às 5 da manhã, quando a casa ainda dormia e o sol iluminava lentamente sua janela da cozinha. Ali, entre o silêncio e a luz nascente, suas ave-marias se converteram em um refúgio. Para Carla, uma mãe solteira em Phoenix, a hora sagrada chegava às 8h30 da noite, quando finalmente seus filhos estavam na cama. Nesse instante, o cansaço do dia se transformava em confiança e o terço a envolvia em uma paz inesperada. Daniel, um caminhoneiro aposentado que luta contra a insônia, descobriu seu momento às 2 da madrugada. Sob o céu estrelado, na solidão que poucos compartilham, o terço se tornou para ele companhia e esperança. O padre Lampert aconselha a todos o mesmo. Não se trata de escolher a hora mais confortável, mas a que mais nos aproxima do céu. Não importa se estamos cansados, ocupados ou distraídos. O essencial é escolher, perseverar e nos apresentar. Porque Maria não espera orações perfeitas, mas presença. E essa fidelidade transforma o tempo ordinário em tempo santo. Tom, um homem de 74 anos de Kansas City, havia perdido a esposa e grande parte de suas forças. Rezava o terço não para se sentir melhor, mas por simples fidelidade. Toda noite, às 7 em ponto, sentava-se em sua poltrona junto à janela, com o terço na mão. Passaram-se meses sem que experimentasse nada extraordinário, apenas o silêncio rotineiro de um coração cansado. Mas uma noite, enquanto murmurava os mistérios dolorosos, algo imperceptível mudou no quarto. Não ouviu palavras, não viu visões, mas sentiu como se alguém se sentasse ao seu lado. Não veio para falar, mas para permanecer. E nessa simples presença, Tom compreendeu que não estava sozinho. O padre Lampert reflete sobre testemunhos como o de Tom. Os grandes avanços espirituais raramente chegam a quem reza uma vez e espera milagres. Chegam a quem persevera, a quem volta uma e outra vez, mesmo na aridez, mesmo no silêncio. A graça não se impõe com estrondo, chega suavemente. Maria não aparece com espetáculos, se aproxima com ternura. A fidelidade diária transforma a oração em um lugar de encontro. Não porque nós o exijamos, mas porque Deus responde à perseverança. A santidade se constrói nessa repetição humilde até que o próprio céu decide mostrar sua presença. A mensagem final não é de medo, mas de convite. A hora sagrada não é superstição nem magia. É a maneira como Deus, por meio de Maria, nos recorda que o amor verdadeiro se encontra na fidelidade. Nem sempre sentiremos emoções intensas,
Mas na constância diária descobriremos que a mãe nunca falta ao encontro. Escolha uma hora, guarde-a, defenda-a como um tesouro. Talvez seja ao amanhecer, talvez ao cair da tarde, talvez no silêncio da noite. O importante não é o relógio, mas o coração disponível. Maria não espera a perfeição, espera a presença. E quando um volta sempre ao mesmo lugar e à mesma hora, mesmo com fraqueza, esse momento se converte em um espaço sagrado, um encontro entre céu e terra. Padre Lampert o repete com frequência. A mãe não precisa de barulho, precisa de confiança e tempo. Cada Ave Maria sussurrada na hora que lhe oferecemos se transforma em ponte, em limiar, em abraço. E o que parecia rotina acaba sendo presença. Hoje, escreva em seu coração esta súplica. Maria, ensina-me tua hora sagrada. Faça do seu comentário uma oração, um começo, uma promessa. Que este seja o dia em que encontre sua hora e que essa hora se transforme no momento que nunca mais queira perder.